FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é quinta-feira, dia 21 de fevereiro de 2013. Bom dia a você, ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia a você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Confira os destaques do Mundo em sua casa de hoje. Aparecida ganha uma unidade do restaurante Cidadão. Aluno fere calouro durante trote universitário. Polícia indicia 4 policiais militares por morte de cantor sertanejo. Justiça nega pedido de habeas corpus de Maurício Sampaio. Polícia fecha laboratório de cocaína em Aparecida de Goiânia. Exército vai ajudar no combate à dengue em Goiânia. Bento XVI pode mudar as regras do próximo conclave, diz Vaticano. Grêmio goleia Fluminense 3-0 e Corinthians empata na Bolívia 1-1 pela Libertadores. Agora 7-2. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado, com períodos de nublado e com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura máxima pode chegar aos 33 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 24 graus em Goiânia. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo 2014 já começou. Lula lança Dilma e Aécio parte para o ataque. O estado de São Paulo, em ato, PT ataca Tucano e reforça Dilma candidata. Correio Brasiliense. Acredite, R$ 12.800. Farra de aumentos no Tribunal de Contas do Distrito Federal fará com que os ascensoristas, motoristas, porteiros e copeiros tenham salário de dar inveja a muitos doutores. Valor econômico. Lista para novas concessões em portos surpreende setor. Estado de Minas. Guerra de discursos dá largada para 2014. Jornal do Comércio. Eduardo Campos quer reunir 100% dos prefeitos. Governador vai mostrar força no encontro que começa hoje em Gravatá. 0 hora. Em 1 hora, chuva para 19 dias. Porto Alegre enfrentou ontem um dilúvio. Brasil Econômico. Brasil compra armamento e Rússia levanta o embargo contra a carne. O Popular. Lixo reciclável. Com coleta reduzida, cooperativas perdem renda. Diário da Manhã. Necrochorume. Poluição de cemitério. Agora são 7h03. O Mundo em sua casa. A política em Goiás. Uma nova unidade do restaurante Cidadão será inaugurado no final da manhã de hoje pelo governador Marconi Perillo e pela primeira-dama do estado, Valéria Perillo. O restaurante foi instalado em Aparecida de Goiânia, na rua Lago das Graças, no Jardim Tropical, perto do Terminal Garavelo. A inauguração da unidade está prevista para logo mais às 11 horas da manhã. Vão ser servidas 1.500 refeições diariamente no local, de segunda a sexta-feira. O valor do almoço será o mesmo cobrado nas demais unidades, R$1. Este será o 7º restaurante cidadão do estado. São 2 unidades na capital, uma em Anápolis, 2 em Lusiânia, uma em Rio Verde, no sudoeste goiano. E dando sequência ao VaptVupt com as prefeituras, o governador Marconi Perillo recebeu ontem no Palácio Pedro Ludovico Teixeira mais 41 prefeitos de várias regiões de Goiás. Nas 5 edições do programa, quase 200 gestores municipais foram recebidos pelo governador. No VaptVupt com as prefeituras, por determinação do governador Marconi Perillo, todos os secretários estaduais atendem diretamente os prefeitos e resolvem as carências levantadas como prioridade em cada município. Ontem, na reunião de número 5 do VaptVupt, vieram a Goiânia
41 prefeitos de várias regiões de Goiás, entre eles o de Serranópolis, Sidney Pinheiro, do PMDB. Ele deixou de lado a vaidade da legenda para pedir ajuda do governo. Olha, isso é um momento muito gratificante para as cidades vizinhas. É o início de nova administração, onde ele está recebendo os prefeitos eleitos e reeleitos e com a boa intenção. Ele está fazendo a parceria e colaborando com os municípios de toda a região. De Teresina, de Goiás, município de 3 mil habitantes no norte do estado, com destaque negativo por ter o menor índice da educação básica, o menor índice de desenvolvimento humano e a segunda menor arrecadação de ICMS, veio o prefeito do Partido dos Trabalhadores, Josaquim Miranda. Bem, deu uma demonstração clara de que o governador está preocupado com a situação que a gente está vivendo no estado, a grande dificuldade que os municípios enfrentam hoje. Os recursos muito curtos, muito pequenos, as demandas são muito grandes, à medida que o tempo vai passando, essa receita teria que crescer proporcionalmente às necessidades que o povo vai adquirindo ao longo do tempo, né? À medida que vai desenvolvendo, e isso não está vindo na mesma proporção. Prefeito de Caçu, presidente da Associação dos 26 municípios do extremo sudoeste goiano, Gilmar Guimarães, teve uma opinião formada sobre o VaptVupt com as prefeituras, criado pelo governador Marconi Perillo. Então esse VaptVupt, onde o governador atende vários prefeitos ao mesmo tempo, dá a oportunidade para que nós, ao mesmo tempo, falemos com todos os secretários, com os diversos secretários, dá a oportunidade para a gente também, ao mesmo tempo, falar com os prefeitos de diversos pontos do estado. Isso cria para nós a possibilidade de, juntos, termos a força que o municipalismo precisa de ter, junto com o governador Marconi Perillo. Então eu vejo isso como ponto muito positivo do governo Marconi Perillo. Ao falar em nome do governo, o secretário de Articulação Institucional, Daniel Goulart, reafirmou o compromisso de atender os 246 prefeitos goianos, independentemente deste ou daquele partido, os quais irão receber ajuda financeira também. Exatamente. O governador Marconi Perillo não é no seu terceiro mandato que ele vai discriminar. Realmente a determinação dele que todos os prefeitos sejam... Na verdade, o prefeito está representando a pessoa dele, está representando uma comunidade da qual ele teve a maioria dos votos. Então, a determinação é para dar um tratamento igualitário a todos. O governador conseguiu aí um empréstimo na ordem de 400 milhões de reais que ele vai ajudar os municípios, através de convênios via Casa Civil ou se não a GDR, principalmente na malha urbana, recuperação da malha urbana, asfaltamento também. Isso vai ajudar muitos municípios, a determinação dele, não só agora o VaptVupt dos prefeitos, como mais cedo, que eu estava presente na reunião com os deputados estaduais, a determinação é essa, para atender todos os municípios, que atender todos. Até agora passaram pelas 5 edições do VaptVupt com as prefeituras mais de 160 prefeitos. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h08. Diante da polêmica sobre reduzir o impacto dos salários com servidores estaduais comissionados sobre a folha de pagamento, o governo de Goiás encaminhou uma nota à imprensa na tarde de ontem esclarecendo algumas dúvidas sobre a medida. Assinada pelo chefe de gabinete da governadoria, João Furtado de Mendonça Neto, a nota ressalta que a redução da folha de servidores comissionados em 25% é diretriz firme e técnica que tem como objetivo valorizar os servidores efetivos, a exemplo do pagamento em dia dos vencimentos, da quitação do 13º salário no mês de aniversário, além de outras ações que visam proteger a categoria como a meritocracia. Também, segundo a nota, a medida tomada pela administração estadual mostra a determinação para economizar os recursos necessários para melhorar a prestação de serviços à sociedade. Bancada de apoio na Assembleia Legislativa se reúne com o governador Marconi Perillo. A primeira reunião do governador Marconi Perillo com a sua bancada de apoio na Assembleia Legislativa desse ano aconteceu na manhã de ontem. Dos 25 deputados que integram a bancada, 23 participaram. Apenas José Witt, do DEM, e Valcenour Brado, do PTB, não participaram, pois cumpriam uma agenda oficial em Brasília. Segundo o líder do governo, o deputado Fábio de Souza, do PSDB, a bancada está coesa no apoio ao governo e a reunião ocorreu num clima de muito otimismo. Olha, foi uma reunião extremamente positiva entre os deputados de situação com o governador. Cada deputado pôde expor algumas das reivindicações que acham pertinentes. O governador fez um relatório primordial daquilo que tem sido feito no estado nesse tempo, principalmente de um tempo para cá, desde a última reunião para cá que nós tivemos com ele. Grandes resultados, o estado tem muito a acolher, investimentos que vão ser feitos, o estado está com recursos para fazer esses investimentos, recursos de valores altos até, grandes projetos, grandes demandas. O que eu achei difícil
diferente e achei extremamente positivo nessa reunião era o clima. O clima é de inteiro otimismo, tanto dos deputados quanto da parte do Executivo. E nós não tínhamos esse clima no começo do ano passado. Nós não tínhamos esse clima no final de 2011. Por quê? Porque o Estado estava com dificuldade e houve aquela crise política do início do ano passado também, que acaba desmotivando, desanimando. Como isso tudo está superado, como o Estado tem muito a investir, muito a se fazer esse ano, como os deputados estão dispostos a dialogar e o governo está disposto a ouvi-los, o clima é de inteiro otimismo. Quer dizer que o relacionamento entre a bancada e a do governo é do melhor possível? Melhor possível. Nós temos hoje 25 deputados coesos, com pacto pela governabilidade. Deputado, esse clima, digamos, de alto astral dos deputados e do governador tem alguma ligação com a sinalização do governo em atender reivindicações dos deputados que foram apresentadas, inclusive, nessa ocasião? Olha, o governo, ele se esforça para atender as reivindicações. Também participaram da reunião o vice-governador José Hélito e os secretários Vilmar Rocha da Casa Civil, Giuseppe Vec da Secplan, Daniel Goulart da Articulação Política e Luiz Bambu, extraordinário. E ontem não foi realizada a sessão na Assembleia Legislativa devido à morte do ex-deputado Lafayette Campos, que cumpriu 3 mandatos de deputado estadual e morreu aos 92 anos. O seu corpo foi velado no saguão da Assembleia Legislativa. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h11. Protocolado pedido de comissão especial de inquérito na Câmara de Goiânia para investigar irregularidades na Agência Municipal do Meio Ambiente. Os vereadores Paulo Borges e o Wellington Peixoto, citados pela Operação Jeitinho, assinaram o requerimento de abertura da comissão. O vereador Elias Vaz, do PSOL, apresentou requerimento nesta quarta-feira com assinatura de 19 colegas para a abertura de uma comissão especial de inquérito para investigar irregularidades na concessão de licenças ambientais na AMA, Agência Municipal do Meio Ambiente. Os 2 vereadores suspeitos de envolvimento no esquema, Paulo Borges, do PMDB, e o Wellington Peixoto, do PSB, assinaram o requerimento. De acordo com Elias Vaz, a movimentação em busca das assinaturas começou assim que o Ministério Público Estadual deflagrou a Operação Jeitinho, que levou à prisão preventiva de Paulo Borges e a condução coercitiva de Wellington Peixoto na última sexta-feira. A Câmara mostra para a sociedade que não vai ficar omissa diante de um fato tão grave como esse. E é preciso registrar, até mesmo os vereadores, Paulo Borges e Wellington Peixoto, foram os dois vereadores, todos 19, que também assinaram. Então é muito importante isso, a casa dando resposta, é preciso aprofundar essas investigações e punir, doa a quem doer. É preciso tomar providência. Nós sabemos que teve licenças ambientais que foram concedidas à troca de propina. Portanto, as licenças ambientais, principalmente os equipamentos de impacto em Goiânia, precisam ser investigadas. O presidente da Câmara, Clécio Alves, do PMDB, afirma que a comissão deve ser instaurada nos próximos dias, obedecendo aos trâmites legais da casa, e terá o prazo de 120 dias para investigar a participação de Paulo Borges e Wellington Peixoto nas irregularidades. Paulo Borges ainda não compareceu às sessões dessa legislatura, que tiveram início terça-feira. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h13. O mundo em sua casa. Política Nacional. O Senado aprovou o projeto de lei que trata da regulamentação da profissão de comerciários. O texto determina uma jornada de 8 horas diárias para a categoria. A proposta foi aprovada de forma simbólica pelo plenário e será encaminhada para a sanção da presidente da República, Dilma Rousseff. Protesto no Congresso Nacional pede impeachment de Renan Calheiros. Cerca de 30 pessoas se reuniram em frente ao Congresso Federal para pedir o impeachment do presidente do Senado, Renan Calheiros. Eles estenderam uma bandeira no gramado em frente ao parlamento com os dizeres Ordem no Congresso. O grupo representa 1.600.000 pessoas que assinaram uma petição online contra o senador. Autor da petição, Emiliano Magalhães Neto, defende que a opinião popular seja respeitada pela classe política. A causa ganhou esse tamanho pela opinião geral na população brasileira de que a gente não pode ser representado por uma pessoa que tem problema na justiça, por um cidadão que não é considerado idôneo por todos os outros cidadãos. Acontecendo esse fato, somos chamados de palhaços mesmo, porque, ninguém tem consideração e respeito pelo cidadão. O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, se comprometeu a levar o assunto à tribuna do Senado e disse que aguarda uma decisão
do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. Quem tem que se manifestar agora é o Supremo Tribunal Federal. Tem uma representação lá do Procurador-Geral da República. O Supremo tem que dar uma resposta com a urgência que a causa republicana exige. Está se falando de denúncias contra uma das principais autoridades da República. O senador Renan Calheiros não se manifestou sobre o protesto. De Brasília, Joyce Copstein. 7h15. Os 10 anos do Partido dos Trabalhadores na presidência da República movimentaram a agenda política nesta quarta-feira. Para se antecipar ao evento programado para ontem à noite pelo PT em São Paulo, o senador do PSDB por Minas Gerais, Aécio Neves, fez um discurso crítico no plenário em Brasília. O senador enumerou o que considera serem os 13 problemas da gestão petista. Entre eles, o desempenho fraco da economia, casos de corrupção e gargalos na infraestrutura. Na sequência, senadores governistas e da oposição se revezaram em discursos a favor e contra o governo. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014 será uma resposta aos adversários do PT e numa referência às críticas do senador Aécio Neves, do PSDB, aos 10 anos da gestão do partido, Lula disse que quer comparar os governos petista e tucano, principalmente na área ética. E nos bastidores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou a articular pessoalmente as negociações da reforma ministerial do governo Dilma para incluir o PR. Ele marcou uma conversa com o presidente do partido, o senador Alfredo Nascimento. Segundo interlocutores, Lula deseja o retorno do PR ao governo Dilma. E tenta resolver um problema interno, a forte resistência da bancada do PR na Câmara ao nome do senador Blairo Maggi, do Mato Grosso, para assumir um cargo no primeiro escalão. Blairo é o nome preferido por Dilma para ser ministro do seu governo. A avaliação do Planalto é de que é preciso resgatar o PR para que o partido fique fora da órbita de Aécio Neves ou Eduardo Campos em 2014. 7h17. O mundo em sua casa. Política internacional. O Vaticano afirmou que Bento XVI considera a possibilidade de mudar as regras do próximo conclave. Isso poderia antecipar a escolha do novo Papa. Será em uma casa dentro do Vaticano, edifício Santa Marta, que os cardeais eleitores vão se isolar durante a reunião que vai escolher o sucessor. A igreja está na iminência de um conclave antecipado. O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, admitiu para a imprensa italiana que Bento XVI está considerando a possibilidade de criar um documento que possa modificar as duas regras aprovadas pelo antecessor João Paulo II. Uma delas estabelece que um conclave só pode começar entre o 15º e 20º dia depois de aberta a vaga. Mas, como não houve o período de luta, a intenção da igreja seria de apressar a sucessão de Bento XVI. O vice-prefeito da Biblioteca Apostólica Vaticano, Ambrosio Piazzoni, afirma que até o dia 28, Bento XVI é o único que pode decidir sobre a constituição da igreja. Antecipar o conclave tem as suas vantagens para a igreja, que pode apresentar ao mundo o sucessor de Bento XVI mais rapidamente. A inconveniência desta escolha é de que os cardeais poderiam entrar na votação sem o consenso necessário para a eleição rápida de um Papa. Neste caso, o conclave poderia durar mais tempo. O vice-presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que o regresso de Hugo Chávez ao país foi decisão do próprio presidente. Ele deixou Cuba após 68 dias de tratamento contra um câncer e se internou no Hospital Militar de Caracas na segunda-feira. Segundo o mais recente boletim médico, persiste um certo grau de insuficiência respiratória e Chávez tem dificuldade temporária para falar. Agora são 7h19. O mundo em sua casa. Vamos falar de coisa séria. Você sabia que o alcoolismo e a dependência de drogas têm tratamento? A Associação Terapêutica Filadélfia é especialista no combate à dependência química. Aqui você encontra profissionais especializados e ambiente confortável, que inclui quarto, área de jogos, piscina e muito mais. Nós oferecemos todo o apoio para um tratamento eficaz e sigiloso. Mude de vida, liberte-se do álcool e das drogas. Ligue 3565-6367 e 8266-5209. Associação Terapêutica Filadélfia. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia.
A polícia prendeu 3 pessoas, entre elas uma mulher, suspeitas de comandar um laboratório de fabricação de cocaína no setor Madre Germana 1, em Aparecida de Goiânia. Os jovens que têm idades entre 23 e 29 anos foram conduzidos à Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos. 2 deles são foragidos do presídio de Senador Canedo. Com eles, a polícia encontrou diversos produtos que seriam usados na composição da droga, como inseticidas e anestésicos para animais. O delegado responsável pela operação, Odair Soares, afirma que o laboratório funcionava com todos os elementos para o refino da cocaína. 7h20. Desembargador nega habeas corpus para Maurício Sampaio. O desembargador José Paganucci Júnior indeferiu, na tarde desta quarta-feira, o pedido de habeas corpus para o cartorário Maurício Borges Sampaio, acusado de envolvimento no assassinato do cronista esportivo Valério Luiz, e preso na casa de prisão provisória desde o dia 2 de fevereiro. Para o magistrado, não são claros os pressupostos legais para a concessão da medida, que ele ressaltou se justifica quando existe flagrante irregularidade. Ele rejeitou a alegação da defesa de que a prisão de Maurício Sampaio foi decretada por autoridade que não tinha jurisdição para fazê-lo, já que na tabela de substituição automática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a juíza Denise Gondim não estava designada para substituir o titular da 2ª Vara Criminal de Goiânia. Além de Maurício Sampaio, cumpre em prisão temporária Marcos Pereira Vinícius Xavier, acusado de ter participação no crime, ou até mesmo de ser o atirador. O sargento da Polícia Militar, Djalma Gomes da Silva, que teria agenciado o executor do crime. E uma pessoa identificada como Urbano Carvalho Malta, que seria funcionário de Maurício Sampaio e que teria contratado o policial militar para agenciar a morte de Valério Luiz, ocorrida em julho do ano passado. Fábio Maurício, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h21. Um estudante do curso de agronomia da Universidade de Rio Verde, Caio Rocha, foi parar em um hospital após o trote realizado na casa de um dos alunos. Na festa para receber os novos alunos, um veterano foi cortar o cabelo do calouro com um canivete, mas acabou ferindo a nuca dele, afirmaram os policiais. O estudante foi hospitalizado e levou 7 pontos. Apesar do ocorrido, o calouro não quis prestar queixa na delegacia. A vice-reitora da Universidade de Rio Verde, Maria Flaviana, não concorda com trotes dessa maneira. Segundo ela, a instituição estabeleceu há 20 anos o trote solidário, que é uma forma de comemorar a aprovação sem violência. Porém, muitos estudantes não pensam assim e acabam exagerando nas brincadeiras. Ela adiantou que o estudante responsável pelo trote não estudava na instituição e que a festa ocorreu fora da universidade. GENARC apreende mais de 1.400 tubos de lança-perfume. Policiais do GENARC, o Grupo Especial de Repressão a Narcóticos de Anápolis, apreenderam mais de 1.400 tubos de lança-perfume. O material foi encontrado na casa de Márcio Moura da Costa, de 33 anos, em um condomínio no bairro Jundiaí, região nobre da cidade. Segundo o delegado do GENARC, Alex Vasconcelos, o trabalho de investigação para se chegar ao distribuidor da droga no município durou 1 ano. Há mais ou menos 1 ano, nós fizemos apreensões de pequenas quantidades dessa droga junto com usuários dessa, o que nos levou a diligenciar no sentido de tentar localizar quem seria o fornecedor dessa droga. E durante essas investigações nós chegamos até o mar. Segundo informações do GENARC, essa é a maior apreensão da droga feita na cidade. O delegado Alex Vasconcelos explica como o acusado distribuía o produto na região. O Márcio, que tem como profissão caminhoneiro, ia buscar essa droga na Argentina, comercializando ela para outros traficantes na cidade de Anápolis. Bem, ele já trazia a droga, entrava em contato com algumas pessoas já interessadas e fazia a distribuição dela o mais rápido possível, evitando assim uma abordagem da polícia e perder esse material. Ainda segundo a polícia, cada tubo de lança-perfume era vendido entre R$100 e R$150 em festas da cidade. Márcio Moura, que não tinha passagens pela polícia, foi autuado por tráfico de drogas. Fernando Oliveira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Diante da epidemia de dengue registrada em municípios goianos, as autoridades têm se mobilizado na tentativa de controlar o aumento dos casos da doença. O governo de Goiás disponibiliza 3 programas educativos sobre ações preventivas no combate à dengue. A medida visa a adesão das rádios comunitárias, que podem retransmiti-los em suas programações. Para falar mais sobre este assunto, vamos conversar agora com Wilma Alves, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde. Bom dia.
Bom dia. Quantos casos de dengue Goiás já registrou até o momento? Olha, até a semana 6, né, que a gente trabalha com a semana epidemiológica, que é até o dia 9 de fevereiro, a gente tem 27.376 casos notificados. Até o momento a gente não tem nenhum óbito confirmado por dengue. E como será essa campanha que inclui a divulgação em rádios comunitárias? Olha, essa campanha é simples. A Secretaria de Estado da Saúde, ela, dentro do site que ela tem um banner da dengue, onde as pessoas que se interessaram, os municípios, os gestores, né, eles podem acessar e lá tem um material que pode ser divulgado nessas rádios comunitárias. Então isso é uma maneira de ajudar o pessoal a ter como fazer uma divulgação melhor em relação à dengue. Porque a gente acredita que hoje o trabalho da imprensa, o trabalho em rádios, em TVs, nos ajuda muito a orientar a população, a conscientizar de que o papel da população é primordial para que a gente possa reduzir esses casos de dengue. Wilma, quais são as cidades que mais preocupam? Olha, a gente tem Goiânia, né, que até pelo fato de ser a cidade que tem uma maior população, ela está em primeiro lugar aí no ranking, né, com um número de casos bem alto, mas a gente tem algumas outras, tipo Itumbiara, Porongatu, Aparecida de Goiânia, Trindade, Rio Verde, Barro Alto, que também são cidades que estão com um número elevado de casos. E que a gente já está fazendo um trabalho de supervisões para poder estar apoiando esses gestores e esses profissionais nas suas dúvidas, para poder ver o que eles estão precisando de apoio, para poder a gente estar controlando mais, reduzindo esse número de casos. Esse período de fim das chuvas, combinado com calor intenso, é motivo de preocupação em relação à reprodução do mosquito? Sim, preocupa bastante, porque é o período favorável, né, para o mosquito se reproduzir. Então é onde a gente conclama a população a ter aquele cuidado especial, né, de evitar vasilhames, de evitar lixo, porque qualquer assim, produto que possa acumular água vai gerar um criadouro, e esse criadouro, com esse período, ele pode sim causar um dano muito grande para toda a população. Wilma Alves, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Bom dia, eu agradeço, e a gente pede que vocês sempre estejam nos ajudando a divulgar para poder a gente estar controlando mais os casos de dengue. Muito obrigada. Obrigada. Wilma falou então sobre o trabalho de combate à dengue e sobre a campanha. O governo do estado está disponibilizando 3 programas educativos sobre ações preventivas no combate à dengue. Para baixá-los gratuitamente, basta acessar o site www.denguemata.saude.gov.br www.denguemata.saude.gov.br. Nesse portal também são divulgados dados atualizados dos índices da doença em Goiás. Agora são 7h28. Polícia Civil indicia 4 PMs em inquérito que investigou morte de cantor sertanejo em outubro do ano passado. Dois policiais militares de Goiatuba, um cabo e um soldado do Grupo de Patrulhamento Tático foram indiciados pelos crimes de homicídio e fraude processual. Outros 2 PMs de Panamá também vão responder por fraude. O cantor sertanejo José Bonifácio Sobrinho Júnior, conhecido como Boni Júnior, foi morto no dia 28 de outubro do ano passado, na GO 515, que liga as duas cidades. A versão dos policiais foi de que a vítima reagiu à abordagem do GPT, mas o delegado regional de Itumbiara, que participou das investigações, Ricardo Schweire, disse que ficou comprovado que a cena do crime foi forjada para justificar o assassinato do cantor. Ele supostamente teria dado um cavalo de pau na cidade de Panamá e foi perseguido pela PM de Panamá até Goiatuba. No caminho para Goiatuba foi feito um bloqueio pelo GTP de Goiatuba. E segundo os policiais, o Boni Júnior atravessou o bloqueio atirando contra eles.
e diante disso ele foi alvejado e morto. Porém, após o início das investigações e a realização das perícias, ficou comprovado que na verdade o que houve foi uma execução, houve um homicídio, os policiais mataram o Boni Júnior e forjaram um suposto confronto, forjaram um falso confronto para justificar a morte da vítima. Esse confronto não existiu, essa arma foi plantada no carro e a perícia comprovou que os policiais militares atiraram contra as próprias viaturas e plantaram a arma no carro da vítima para fazer parecer que a vítima reagiu e assim justificar essa morte dela. Mas na verdade foi um confronto forjado, que foi uma execução. O inquérito foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário para que a denúncia seja feita pelo Ministério Público. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil, Central de Rádio. Em nota à imprensa, o comandante da Corregedoria da Polícia Militar de Goiás, Coronel Lourival Camargo, informa que ainda não recebeu a cópia do inquérito da Polícia Civil. Ele diz que na Corregedoria há um processo administrativo instaurado logo após a morte do cantor sertanejo para apurar a conduta dos policiais militares envolvidos. O procedimento ainda está na fase de realização de diligências e não tem prazo para ser concluído. O coronel garante que vai analisar o inquérito realizado pela Polícia Civil e confrontá-lo com o procedimento que tramita na Corregedoria. Atualmente, os 2 policiais militares lotados em Goiatuba estão afastados de suas funções para cuidar de problemas de saúde. Já os outros 2 lotados em Panamá continuam trabalhando normalmente. Agora são 7h30. Detran e órgãos de fiscalização discutem cumprimento de regras do CONTRAN com mototaxistas e motofretistas. Durante a reunião realizada nesta quarta-feira, os órgãos autuadores de trânsito e os segmentos envolvidos nas atividades remuneradas de motos discutiram os parâmetros para a fiscalização do uso de equipamentos de segurança, da obrigatoriedade da placa de aluguel, a placa vermelha, a necessidade do curso de capacitação, da autorização emitida pelo órgão municipal de trânsito e da CNH, com observância de que exerce atividade remunerada. O presidente do Sindimoto, Wilton Lopes, diz que a categoria precisa de mais tempo, principalmente para a realização dos cursos de capacitação. São mais de 35 mil motofretistas para estar fazendo o curso. E são só 7 CFC que são autorizados a dar esse curso. Então, hoje essa reunião mais é para estar discutindo o prazo que vai ser determinado para que o mototáxi e o motofretista façam esse curso para estar dando entrada na Secretaria de Trânsito Municipal para estar pegando a sua placa vermelha. O diretor de operações do Detran, Coronel Sebastião Vaz, levou uma proposta para a reunião. Por conta de que o levantamento do caso de Goiás, que nós temos cerca de 35 a 40 mil profissionais, 5.500 apenas fizeram esse curso. Se começarmos uma fiscalização imediata, com certeza vamos ter um problema muito grave para a categoria. Coronel, o senhor falou que será possível conceder um novo prazo, que não pode ser muito longo. Qual é a estimativa do Detran, então? Bom, nós vamos discutir esse prazo, nós estamos trazendo uma proposta do Detran que foi discutida pelo presidente com a diretoria de nós estendermos por um período de mais 180 dias, 6 meses, é a proposta do Detran que nós vamos levar isso aí também para os órgãos fiscalizadores, porque o Detran não pode sozinho tomar essa decisão, porque a responsabilidade pela fiscalização é dos órgãos cujo Detran tem convênio com eles. Então nós queremos tratar esse assunto de maneira colegiada para que a decisão que for tomada, ela vai ser obedecida e nenhum órgão vai ter uma atuação diferente do outro. Durante a reunião, não foi possível chegar a um acordo. Novo encontro entre as partes está marcado para a próxima sexta-feira, às 9 horas da manhã, na sede do Detran. Fábio Maurício para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h33. Técnicos do Ministério da Justiça envolvidos no Plano de Estratégia Nacional de Fronteiras estiveram em Goiânia para conhecer o trabalho do Comando de Operações de Divisas. O Comando de Operação de Divisas é uma unidade especial da Polícia Militar de Goiás. Trabalha especificamente no combate ao contrabando e tráfico de armas e drogas. Em 8 meses de operação, o COD já apreendeu mais de 1 tonelada de drogas e cerca de 12 milhões de cigarros contrabandeados. Mas é a forma de trabalho com preparação das equipes e as estratégias de atuação que chamaram a atenção para os responsáveis do programa federal desenvolvido nas fronteiras. Ou seja, Goiás apresentou a experiência como modelo para outros estados, como explica o gerente do Programa Nacional, Alex Jorge das Neves. As ações que são desempenhadas no estado de Goiás, elas são modelo para os demais estados, inclusive os estados de fronteira também, mas os demais estados da federação que ainda não estão preocupados com esta questão. Então a ideia é levar essa experiência exitosa do estado de Goiás para os demais estados da federação,
que busquem também se preocupar com essas questões. Antes da atuação em campo, técnicos da Secretaria de Segurança Pública de Goiás fizeram um estudo minucioso nas divisas, com levantamento dos pontos críticos. De acordo com o superintendente de Políticas de Segurança, Rodrigo Santana, locais que servem como ponto de entrada do contrabando e drogas. Na parte aquática, na parte fluvial, na parte terrestre e aérea. Então, isso tudo foi mapeado, georreferenciado e repassado para as forças de segurança. A Secretaria criou grupos especiais, tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil, com cooperação do Corpo de Bombeiro, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, para combater esses ilícitos. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. E a Operação Escudo chega à 3ª edição com efetivo reforçado. O Comando de Operações de Divisa, juntamente com outros batalhões especializados da Polícia Militar, realiza a 3ª edição da Operação Escudo. De acordo com o Major André Avelar, comandante do COD, foi reforçado o efetivo na região do entorno de Brasília, divisa com o estado de Minas Gerais e região nordeste do estado. O objetivo é combater o tráfico de drogas. Nós sabemos que grande parte da droga que entra no estado é capilarizada, é distribuída na região do entorno e também é conduzida para outros estados, como Minas. Então nós sabemos que aquela localidade carece de um reforço policial nesse sentido. É importante que a sociedade, que a comunidade goiana, saiba da existência dessa unidade policial militar, que é o Comando de Operações de Divisas. Nós temos como foco nessa operação estar divulgando os nossos trabalhos e mostrar para a sociedade que esta é mais uma ferramenta. E estaremos operando naquela localidade, dado a sensibilidade do entorno do DF. O Comando de Operações de Divisa foi criado há 10 meses, numa atitude pioneira no Brasil. O comandante do COD explica que, apesar do pouco tempo, o balanço é positivo. Nós já estamos aí chegando próximo de 3 toneladas de maconha apreendida, outras drogas como cocaína, droga difícil de ser encontrada como haxixe também foi apreendida. Então o balanço é positivo. Além da prisão de traficantes, da apreensão de armas de fogo, do apoio, do suporte tático e estratégico que a unidade tem ofertado ao sudoeste goiano e às divisas do estado, tendo ali a presença tática da Polícia Militar. A operação acontece até o começo da próxima semana. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. O secretário municipal de saúde, Fernando Machado, informou que o Exército vai ajudar no combate à dengue em Goiânia. Segundo o secretário, 90 militares, entre soldados e oficiais, vão atuar no atendimento, no acompanhamento da reidratação e no combate ao vetor da doença. A primeira ação vai acontecer no cais do setor Novo Horizonte, na região sudoeste de Goiânia. E ferros velhos passam por fiscalização da Secretaria Estadual de Saúde contra a dengue. A Secretaria Municipal de Saúde começa a fiscalizar ferros velhos e depósitos de materiais recicláveis que podem ser criadouros do mosquito da dengue. Quem dá detalhes é Luiz Elias Camargo, diretor de Vigilância e Saúde Ambiental. Vamos fazer da maneira uniforme, para que a gente tenha uma diminuição dessa infestação. Estamos fazendo a vistoria em todos eles, vamos fazer até sexta-feira, e a gente espera com isso, principalmente nessa região onde está tendo maior número de casos de dengue, que esses casos diminuam, e a gente possa estar dando aí o início à diminuição dessa epidemia que nós estamos vivendo hoje em Goiânia. Ele explica que esses estabelecimentos são propícios para a reprodução do mosquito. Nós encontramos muitos objetos que acumulam água, e não é porque os proprietários tenham cuidado devido no acondicionamento desses objetos. Então, são locais bastante complicados e que a gente vai agora, de uma maneira mais intensa, fazer esse combate a criador do mosquito nessas situações, nesses estabelecimentos. Então nós vamos estar aí com os nossos fiscais, com nossos agentes. Hoje nós já fizemos no primeiro local onde o proprietário já tinha sido alertado várias vezes pelos nossos agentes, já tinha sido feito um termo de notificação para ele. Então hoje ele já foi multado, está com período para se adequar. Caso não se adeque da maneira correta, ele vai ser interditado e até interrompido o seu comércio ali naquele local. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h39.
O Procon Goiás divulga hoje o resultado de um levantamento de preços da gasolina, diesel e etanol cobrados em Goiânia. A pesquisa leva em conta o último reajuste dos combustíveis concedido pelo governo federal no dia 29 de janeiro. Em pelo menos 19 postos visitados, os valores cobrados apresentam indícios de irregularidades. Para saber as conclusões do estudo, vamos conversar agora com o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia aos ouvintes da RBC. É um prazer falar com vocês. Gleidson, o que a pesquisa do Procon constatou nesses postos de gasolina? Bom, na verdade, com o levantamento desses preços, a nossa preocupação era verificar se havia alinhamento de preços, se as variações entre menor e maior preço foram grandes, e inclusive verificar se os reajustes aplicados, comparado com o último levantamento que nós fizemos em julho do ano passado, se estava de acordo com o autorizado pelo governo. Então, com relação aos aumentos, a média, levando em conta os 55 postos, do diesel ficou em 9,96% e na gasolina comum de 7,16%. Agora, mesmo esse percentual sendo praticamente o mesmo autorizado pelo governo, se levarmos em conta os preços praticados individualmente, nós verificamos que 19 deles há indícios de abusividade nesses reajustes. Só para que o consumidor tenha uma ideia, com relação à gasolina comum, esse aumento chegou a 13,78%. Com relação ao diesel, o valor que era praticado em julho de R$ 2,04 subiu para R$ 2,45, ou seja, um percentual de 20,10%. Então, com relação a esses 19 postos com indício de irregularidade, a partir de hoje, todos eles estão sendo notificados para apresentar documentação junto ao Procon, tanto notas fiscais de compra como a nota fiscal de venda ao consumidor final, para que nós possamos fazer esse cruzamento de dados para verificar se o percentual foi aplicado de acordo com o índice autorizado pelo governo e até mesmo se houve alguns postos que aplicaram o reajuste ao consumidor muito antes de ter pelo menos adquirido esse produto da distribuidora já com aumento. Gleidson, qual que é o menor preço da gasolina em Goiânia? Bom, com relação às variações de menor e maior preço, com relação à gasolina, foi um dos percentuais menores, foi de 7,77%. Nós encontramos esse produto variando de R$ 2,69 até R$ 2,89. Com relação ao etanol, que também é bastante procurado, a variação foi bem maior, foi de 16,76%, variando entre R$ 1,79 até R$ 2,09. Ou seja, é uma economia para encher o tanque aí do consumidor que pode chegar a R$ 10,45 no caso da gasolina, e no caso do etanol, pode chegar até R$ 15, o que faz muita diferença no final do mês, até porque a diferença de preço entre o menor e o maior é de 20 centavos, no caso aí da gasolina, e de até 30 centavos, no caso aí do etanol. E nós também aproveitamos para verificar se há indícios de cartelização, ou seja, combinação de preços, porque muitas vezes o consumidor que está num corredor, por exemplo, a T9, e verifica que os postos estão praticando o mesmo preço, isso não significa que há uma cartelização. Isso é o alinhamento natural. Digamos que o posto que está no início da T9 reduz o preço, é óbvio, é natural que o posto seguinte vai haver também essa redução. Então, levando em conta os 55 postos da capital, que representa mais de 20% de todos os estabelecimentos aqui da capital e região metropolitana, menos de 50% praticam preços idênticos. Para você ter uma ideia aí, com relação ao etanol, 49% dos postos praticam o preço de R$ 1,99 e 47% praticam o preço de R$ 2,89 da gasolina comum. Ou seja, a formação de cartel está descartada de acordo com esses dados fornecidos pelo Procon. E como que o consumidor pode se proteger desses abusos? Bom, o consumidor ele tem que sempre procurar aliar o preço desses produtos com a qualidade. Então, é sempre interessante que o consumidor guarde a nota fiscal, porque se houver algum dano no carro, algum dano no motor, que for comprovado que foi por causa de gasolina, de combustível adulterado, ele pode acionar o Procon e até mesmo o Poder Judiciário para pleitear danos. Então, existe um teste de qualidade, que é chamado teste da proveta, que o consumidor pode solicitar junto ao posto e deve ser feito de imediato. E se houver alguma recusa por parte do posto, o consumidor pode assinar o disco de denúncia do Procon através do 151. Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.
Conversamos com o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás, Gleidson Tomás, falando então sobre o levantamento feito pelo PROCON, a Superintendência Estadual do PROCON em Goiânia. A pesquisa leva em conta o último reajuste dos combustíveis concedido pelo governo federal no dia 29 de janeiro. E em pelo menos 19 postos visitados, os valores cobrados são abusivos, ou seja, apresenta algum indício de irregularidade. Agora são 7h44, a seguir as notícias do esporte. O mundo em sua casa. Eu peguei dengue 2 vezes. Foi horrível. Muita dor no corpo, febre. Fiquei de cama. Aí o quadro foi piorando, acabei indo pro hospital. E eu morri. É isso mesmo. Quem está falando é apenas um ator. Eu estou nesse comercial porque o Paulo Rodrigues não pôde contar a própria história. Ele morreu de dengue. Tire 10 minutos por semana para combater o mosquito. Elimine a água parada, realizando as ações que vocês já conhecem. Em caso de febre, dor no corpo, nas articulações e manchas vermelhas na pele, procure uma unidade de saúde. Jamais tome remédio por conta própria. E se os sintomas piorarem, retorne ao posto de saúde imediatamente. Dengue mata. E se você não ajudar, ela vai matar cada vez mais. Todo mundo sabe como a dengue começa. E se você não ajudar a combater, a gente sabe também onde ela pode terminar. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O mundo em sua casa. Esporte. Libertadores da América. No Rio, o Grêmio se recuperou na Copa Libertadores, goleando o Fluminense 3-0. Na Bolívia, o atual campeão do mundo, o Corinthians, estreou com empate com São José, 1-1. E agora o Campeonato Goiano. 3 jogadores deixam o departamento médico e reforçam o Goiás diante do Rio Verde. Nesta quinta-feira, o treinamento do Goiás acontecerá no período da tarde. O time só volta a campo segunda-feira, às 8h30, diante do Rio Verde, no Serra Dourada, defendendo a invencibilidade e a liderança do campeonato goiano. 3 jogadores já estão treinando normalmente, jogadores que estavam no departamento médico e que não puderam participar do jogo em Goianésia, onde o Goiás empatou no último final de semana em 1-1. O William Matheus, lateral esquerdo, o volante Thiago Mendes e o atacante Felipe Amorim treinaram ontem normalmente. O Goiás que ontem fez treinamentos em 2 períodos. Os 3 jogadores, William Matheus, Thiago Mendes e Felipe Amorim, estarão à disposição do técnico Anderson Moreira para o jogo segunda-feira contra o Rio Verde. Ontem a expectativa era para a regularização, a divulgação do nome do lateral esquerdo Heron no boletim informativo diário da CBF, mas isso só deve acontecer nesta quinta-feira. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Vila Nova já contratou quase 2 times nesta temporada. A diretoria do Vila Nova anunciou ontem à tarde a contratação do 21º jogador nesta temporada 2013, Francisco César Barbosa Gonzaga, o Chiquinho, lateral direito, 26 anos de idade, natural de Belo Horizonte, 1,74 m, 70 quilos. Por último, estava na Tombense. Já passou por clubes como o Guarani, São Bernardo do interior de São Paulo, América Mineiro, ABC de Natal, Macaé do Rio de Janeiro, Marília também do interior de São Paulo e teve sua base no Vasco da Gama, 3 temporadas no Vasco da Gama, 2005, 2006 e 2007. O Vila até o momento contratou 21 jogadores nesta temporada e já dispensou 4. O técnico Dário Pereira, que ontem à tarde comandou um trabalho coletivo no Onésio Brasileiro Alvarenga, já visando o jogo de domingo contra o Itumbiara. A novidade pode ser a mudança no esquema do 4-4-2 utilizado até o momento no Goianão para a formação com os 3 zagueiros, o 3-5-2. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. E o Atlético se prepara para enfrentar o Lanterna do Goianão no domingo. O técnico do Atlético, Valdemar Lemos, comanda nesta quinta-feira
Mais um trabalho para o time rubro-negro. O Atlético joga domingo contra o Grêmio em Anápolis. Ontem, no primeiro treinamento coletivo da semana, Bruninho, que é lateral esquerdo, foi testado no meio-campo. O Atlético tem 2 desfalques, o lateral direito John Lennon e o meia Hernandes. Para a direita, Paulo Henrique é a solução. No meio-campo, outros jogadores deverão ser testados. Humberto Castro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h49. Do esporte é o que há. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Demanda por imóveis vai continuar aquecida este ano. Um levantamento do CRES, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, indicou uma valorização imobiliária de 18,86% em 2012 em Goiânia. O mercado favorável deve permanecer neste ano. O diretor comercial de uma construtora da cidade, Rodrigo Meirelles, acredita em um crescimento do setor e avalia os motivos que determinaram esse resultado. A perspectiva é de crescimento, principalmente impulsionada aí pela a baixa da taxa de juros, onde o que se acredita é que a economia brasileira crescendo na faixa de 3%, o crédito imobiliário deve crescer entre 15% e 20% esse ano. Então, isso deve impulsionar bastante a comercialização de imóveis. Outro comportamento do mercado, lembrado por Rodrigo Meirelles, é a expansão de lançamentos imobiliários para regiões que até então não eram alvo de investimentos. Quando você coloca dessa oferta em regiões mais periféricas, na verdade eu diria que são regiões que permitem a primeira aquisição imobiliária. E essa primeira aquisição imobiliária, o cliente tem que estar preocupado no acesso, a capacidade dele em adquirir esse imóvel, que está cada dia mais fácil, com juros baixos, parcelas que a renda dele vai permitir ele pagar. Segundo dados do CRES, os imóveis em Goiânia tiveram uma valorização de 11,62% em 2011. Esse número cresceu para 18,86% no ano passado. O levantamento avaliou ainda a compra de imóvel como a melhor aplicação, já que a poupança rendeu no ano passado 5,03%, resultado menor que o da inflação. Fernando Oliveira para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h52. O programa Bolsa Universitária conclui renovação de benefício para estudantes da capital e Aparecida de Goiânia. Esta semana foram 4 reuniões na capital para atender cerca de 9.000 estudantes, contemplados com a bolsa parcial ou integral, de acordo com a renda bruta familiar. Segundo a presidente da OVG, Valéria Pirillo, o programa Bolsa Universitária é a menina dos olhos do governo de Goiás e explica por quê. Esse programa, ele tem, assim, uma importância enorme, um alcance social enorme, porque ganha a sociedade, ganha o governo do estado e ganha o bolsista. O bolsista se qualifica para ter uma profissão, para se inserir no mercado de trabalho com mais facilidade, ganha a sociedade, porque há contrapartida do bolsista prestando serviço nas instituições filantrópicas e automaticamente também ganha o estado de Goiás, porque eleva o número de profissionais qualificados no mercado de trabalho e com isso tem um reflexo no desenvolvimento do estado, na economia do estado. Acadêmica do 7º período do curso de Direito em Aparecida de Goiânia, Ana Paula Ramu Eluz, diz que o programa é inteligente, porque além de incentivar o bom desempenho acadêmico, permite ao aluno dar a sua contrapartida. Conseguiu benefício no 2º período. Muito importante em relação ao valor, e o próprio programa da OVG, ele incentiva o estudo, porque quanto maior o valor da média, maior é o valor da bolsa. Então, cada vez eu me empenho mais a estudar mais. Até o próximo dia 28, mais de 16.000 estudantes de todo o estado devem participar das reuniões presenciais em várias cidades do interior para continuar recebendo o benefício. Quem não cumprir as 2 etapas perde a bolsa automaticamente. O calendário completo está disponível no site www.ovg.org.br. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h54. Vereadores mantêm veto do prefeito e irritam servidores da saúde que ameaçam entrar em greve.
Com o plenário lotado pelos profissionais de saúde do município de Goiânia, a sessão desta quarta-feira começou em clima tenso na Câmara. Os servidores pediam igualdade na redução da carga horária de 30 para 20 horas semanais, e não só os médicos. Para isso, os vereadores precisavam derrubar o veto do prefeito Paulo Garcia, do PT. O problema foi que vereadores da base, que haviam se comprometido a votar com a categoria, mudaram o posicionamento depois de reunião com o prefeito. Resultado, o veto foi mantido por 17 votos a 16. Sob o coro de paralisação, o vereador Tairone de Martino, do PT, explicou a mudança de seu voto. Segundo ele, a derrubada do veto provocaria uma ação direta de inconstitucionalidade por parte da prefeitura. O que é preciso esclarecer aqui é que o prefeito garantiu que se o veto dele for derrubado aqui, ele vai entrar na justiça e vai declarar ação direta de inconstitucionalidade e, pelo que todos os pareceres jurídicos foram dados aqui, o prefeito tem total razão nisso e, de fato, ele vai, na justiça, ganhar essa questão. A minha preocupação é manter o diálogo com os trabalhadores. O presidente da casa, Clécio Alves, do PMDB, repetiu a justificativa de Tairone e disse que levará à prefeitura uma proposta para aumentar a carga horária e os salários dos servidores municipais da saúde. Ao invés de diminuir a carga horária dos senhores profissionais que aqui estiveram, de 30 horas semanais para 20 horas, como eles estão querendo, trabalhar apenas 4 horas por dia, hoje eles trabalham 6 horas por dia, sendo que os mesmos profissionais na iniciativa privada recebem a metade do que a prefeitura paga e tem que trabalhar 8 horas por dia. E nós vamos propor ao prefeito, e o prefeito vai propor também aos servidores, é que ao invés de reduzir a carga horária, nós possamos aumentar de 6 para 8 horas, que é o que acontece na iniciativa privada, e com isso aumentar o salário de todos os servidores que aqui estiveram, que merecem reivindicar, têm o direito, e nós devemos sim valorizar todos eles. O vice-presidente do Sindisaúde, Fábio Basílio, afirmou que os servidores não aceitarão nenhuma proposta que não seja de isonomia. Desde que ela seja realmente compensatória para os trabalhadores, que seja isonômica. Quanto que vai ganhar o médico, quanto que vai ganhar o odontólogo para fazer 40 horas? Nós queremos receber esse vencimento. Se for esse mesmo vencimento, a gente aceita, senão a gente não aceita. Os vereadores da oposição reclamaram da atitude dos vereadores da base. Virmontes Cruvinel, do PSD, disse inclusive que seria possível vencer a prefeitura na justiça. Nós temos aqui tanto informações dos próprios sindicatos, das categorias de classe, com pareceres jurídicos, inclusive das categorias que nos fundamentaram, também o próprio entendimento da casa. Agora, se caso houver algum interesse da prefeitura de questionar isso juridicamente, nós também, cidadãos comuns, através de sindicatos e organizações associadas, poderemos recorrer desse questionamento também na justiça. A emenda que estendeu a redução da carga horária para todos os servidores municipais da saúde foi apresentada pelo vereador Giovanni Antônio, do PSDB, e aprovada em plenário no ano passado. Heloísa Amaral, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h57. Abaixo-assinado da Pastoral de Rua pede solução para os assassinatos de moradores de rua em Goiânia. A Pastoral de Rua da Paróquia Nossa Senhora da Conceição está realizando um abaixo-assinado para pedir providências em relação à violência contra moradores de rua de Goiânia. Em cerca de 6 meses, 21 moradores foram assassinados na capital. O coordenador da Pastoral, Nelson Antônio, falou sobre o perfil desses moradores. São pessoas que são decorrentes de várias coisas, são de outras cidades, pessoas que tiveram famílias destruídas, ex-presidiários, aidéticos, doentes mentais. Então, são várias. Não tem uma uniformidade mesmo aonde veio e como que eles estão na rua. Nelson Antônio também esclareceu qual é o trabalho que a Pastoral realiza em relação aos moradores de rua. A gente sai a segunda-feira para levar um conforto, uma palavra, um lanche para a gente escutar, né? É um trabalho mais de ouvir. Então, a gente está assim, mais ouvindo. O importante que a gente está aqui também, queria falar para vocês, que nós não estamos defendendo o crime de ninguém. Se uma pessoa comete algum crime ou ela mora na rua, ela tem que ser presa e pagar pelos seus crimes, né? Não é justo um grupo de pessoas julgar o paladino da justiça e executá-los e fazer justiça com as próprias mãos. Para finalizar, o coordenador apontou que já foram recolhidas mais de 10 mil assinaturas no abaixo-assinado. Olha, é o seguinte, ontem nós começamos um abaixo-assinado pela Igreja Matriz com várias entidades, não só da Igreja Católica, né, dos padres redentoristas, não. São entidades espíritas, de Umbanda, são várias pessoas que estão imbuídas nisso. Ontem nós recolhemos mais de 10 mil assinaturas
e pretendendo o infinito. A gente não sabe a quantidade, mas a gente pretende recolher muito, porque nós vamos tentar toda a Goiânia, né? A gente quer entregar às autoridades competentes para que seja tomada uma posição. Porque até agora, todo mundo sabe que o governador é uma pessoa boa, o prefeito é uma pessoa boa, são pessoas de bem, mas são pessoas que não deram nenhuma manifestação até agora. É omissão total por parte das autoridades. A pastoral pretende recolher 100 mil assinaturas antes de encaminhar o documento para o governador Marconi Perillo. Lorena Borges, para o Sistema Brasil Central de Rádio. O depoimento de Léo Rugai, irmão do publicitário Gil Rugai, durou cerca de 2 horas. Ele fez questão de dizer que o relacionamento do réu com o pai e a madrasta era bom. Léo Rugai disse acreditar que o irmão não cometeu o crime. O julgamento, que acontece no Fórum da Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, foi encerrado ontem à noite. O júri será retomado esta manhã. O interrogatório de Gil Rugai deve acontecer durante o período da tarde. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição Adam Mendes, Antônio Correia e Marcelo Cabral. Direção de estúdio Luzeni Gomes. Chefes de reportagens Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio Otair José. Central técnica Ricardo Souza. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, até amanhã. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.